Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você consegue pegar seus dados do Spotify, das músicas que você escutou no último ano e transformar num dashboard no Power BI para você descobrir quais as músicas você mais escutou, quais artistas você mais escutou e quais gêneros musicais você mais escutou também. Então vamos no computador para mostrar como é que o dashboard tá. Então aqui eu consigo ver qual artista que foi mais tocado, a música que foi mais tocado, a total de plays que eu dei, a total de horas que eu escutei nos últimos, no último ano, né? Aqui tem a data, ó, dados de 4/6 até 4/6 de 2021, de 2020 até 2021. Eu vou mostrar tudo como é que você faz para buscar esses dados, para preparar esse dashboard. E olha só, ele é bem dinâmico, né? Se você colocar aqui, ó, hip hop, ele vai aparecer a quantidade de horas que eu escutei, até se fizer ao contrário, né? Se começar a filtrar por aqui, eu sei por mês quanto que eu escutei, qual que foi o gênero musical que eu mais escutei e assim por diante. Além dessa página, tem essa página aqui também, que aqui tem uma visão de gênero, artista e música. Então, por exemplo, eu sei aqui, ó, qual foi a música o artista de rap que eu mais escutei, a música de rap que eu mais escutei. Por exemplo, se eu colocar aqui do Black Alien, eu sei que a música que eu mais escutei foi Carta Pra M e Vai Baby em segundo lugar e assim por diante. Você tem todo o seu histórico que você viu do Spotify. E eu vou mostrar para vocês exatamente como buscar esses dados. E esse dashboard aqui tá na descrição. Se você for procurar lá, você pode baixar. Você não precisa fazer ele. Eu só vou explicar basicamente como que é o passo a passo, como é que ele funcionou, para você ir treinando o Power BI. Mas se você quiser só usar ele, eu vou te mostrar exatamente como fazer, como pegar seus dados e passar para cá, beleza? Então vamos embora. A primeira coisa que você vai ter que fazer é buscar os dados do Spotify. Então você vai lá no site do Spotify, aqui ó, nesse site aqui, em configurações de privacidade, e você consegue vir aqui ó, no final, baixe seus dados. Tem algumas descrições aqui para você baixar, mas basicamente você solicita seus dados, aí você vai aguardar um tempo, que depois ele já vai enviar um e-mail com seus dados para você baixar e utilizar. Então, aqui você vê, eu fui solicitado dia 2 de junho, e se eu voltar aqui no dashboard, ó, dia 4 de junho eles já tinham me disponibilizado os dados. Demorou 2 dias, eles falam que demora até 30 dias, mas no meu caso foi bem rápido. Eles enviaram em 2 dias e eu pude fazer esse dashboard aqui. Então aí você vai receber um e-mail do Spotify, que vai vir aqui, ó, já pode transferir os seus dados. Você vai clicar aqui em transferir, ele vai baixar o arquivo, ó, ele vai vir zipado. Você vai abrir o arquivo na sua parte de downloads e vai transferir, extrair os arquivos para algum lugar. Vou transferir para a área de trabalho. Então o que vai vir dentro desse arquivo? Você vai ter diversos arquivos. A única coisa que você vai precisar são esses dois aqui, ó, Streaming History. No meu caso, eu tenho dois porque eu escutei basicamente 671 horas de música no último ano. Se você escutou menos, provavelmente vai vir um arquivo só. Você pode ver que a extensão do arquivo é esse aqui, ó, JSON file. É esse que a gente vai utilizar no Power BI. Então o que você vai fazer quando você receber esses arquivos? Você vai pegar esses dois Streaming History, vai pegar o BI também, o arquivo PBIX, que é esse arquivo aqui, e também eu estou disponibilizando junto com o arquivo Power BI uma tabela que contém o gênero musical de cada artista, porque isso não vem junto com o Spotify e eu fiz isso utilizando o web scraping do Last.fm. Eu vou mostrar isso no final do vídeo, mas basicamente tem uma tabela lá que já tem alguns artistas. Então esses aqui são os arquivos que você vai precisar baixar. Aqui é onde você vai colocar os seus dados do streaming. Por exemplo, quando você vai receber, você vai ter os meus aqui. Você vai deletar, pegar os seus, né? Streaming data, você pode copiar, Ctrl+C, Ctrl+X e jogar lá na pasta e colocar os seus arquivos. Aí depois você vai vir aqui no Power BI, vai configurar, clicando aqui em transformar dados, você vai configurar fontes de dados. Aí você vai ter aqui 3 fontes de dados. A primeira fonte de dados é a planilha CSV, que você vai reconfigurar. Ó, aqui ele está pedindo para buscar no meu computador, só que você vai ter que pedir para buscar no seu computador, senão não vai funcionar.
E essa aqui é a pasta onde você vai colocar os seus dados de streaming. Então você vai alterar a fonte aqui, ó. Você vai pegar, vou procurar. Você vai na pasta onde você baixou os seus dados, colocou os seus dados, que essa é a página aqui, Streaming History. Ok, isso foi na pasta. E aqui, onde tem a planilha, né, que é essa aqui, você vai alterar a fonte, planilha CSV, você vai alterar a fonte para aquele arquivo também, o outro arquivo, que é esse aqui, esse arquivo aqui. Você vai apertar OK, esse aqui não precisa, ele está desabilitado, vou explicar mais na frente. Aí você bota aplicar alterações. Nesse caso aqui não vai mudar nada, porque ele está basicamente pegando os mesmos dados e trocando pelos mesmos dados. Mas se eu fosse mudar para outros dados, ele mudaria completamente. Então aqui você pode vir e alterar seu nome, nesse caso eu não vou alterar, e pronto, você já tem seu dashboard pronto para ver os dados. E agora eu vou explicar um pouco como que funciona esse dashboard, como que ele foi criado, as funcionalidades dele, as fórmulas de DAX, tudo que envolve isso. Então vamos dar uma olhada aqui nesse Streaming History, o que tem nele. No Streaming History, então de cada música que eu escutei no Spotify, aqui vai ter a data que eu terminei de escutar, e a hora, exatamente, o nome do artista, o nome da música e quantos milissegundos eu escutei a música. Então aqui vai ter muita coisa, ó, um arquivo bem grande que vai ter todos esses detalhes, ele tá dessa forma. No Power BI, para você baixar um arquivo só, você viria aqui, ó, e pegaria obter dados, aí você escolheria esse arquivo aqui. No meu caso, como teve 2 arquivos, eu escolhi pasta. Então eu vou abrir aqui, a ideia desse vídeo não é mostrar exatamente, fazer passo a passo o que eu fiz, só mostrar o que eu fiz para você ter uma ideia, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, ó, vamos deixar o web scraping para depois. Aqui tem a função, o history, né, que ele juntou aqueles 2 arquivos, ele combinou. Então, por exemplo, aqui tem o arquivo de amostra, que é um arquivo de exemplo que ele vai pegar. Aqui tem um parâmetro todo, eu já fiz um vídeo explicando como é que faz agrupamento em pasta, vou deixar o link aqui em cima, em algum lugar, se você quiser saber mais sobre isso. Então tudo que eu fizer aqui nessa fonte, ele vai ser replicado para todos os arquivos daquela pasta, e depois ele vai juntar em todos, que vai vir para esse aqui. Então eu separei, essa aqui é a função que vai juntar o histórico, o web scraping a gente vai ver depois, e essas são as consultas importadas. Que aqui tem o histórico em arquivo JSON, né, dos arquivos JSON, e aqui é a planilha em CSV, a planilha texto, que tem para cada artista um gênero musical que ele buscou direto do site do Last.fm. Então eu fecho aqui, vamos lá para modelagem. Então como é que está funcionando aqui esse modelo? Basicamente esse aqui é a tabela de history. Ele está vinculada com uma tabela dimensão de artista, né? De artista, tabela dimensão de artista. Que aqui, essa tabela é basicamente os valores que estão no artista aqui. Então ele vai pegar os valores únicos, distintos que estão aqui no artista. Então como você pode ver, aqui tem valores distintos de artista e aqui tem muitos de artista. No gênero musical é a mesma coisa, eu relacionei aqui, ó, de gênero para cá, para gênero aqui, ó. Então é uma planilha de 1 para 1. Eu poderia ter feito direto? Poderia, mas tem os detalhes da aba de web scraping também, que eu consigo vincular para cá, e eu vou explicar por quê mais à frente. E aqui também eu tenho uma tabela calendário, que eu vinculo os dias, né, para fazer os cálculos de média e tudo mais. Essa tabela calendário, ela tem a fórmula ela criou uma tabela calendário usando o DAX, que pega um mínimo, a data mínima que tem no seu histórico e a data máxima. Então ele vai colocar dia após dia todos os dados que tem ali. Agora vamos dar uma olhada nas fórmulas que eu criei, são as métricas, né? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui tem o total de horas e a média de minutos que eu escutei por dia. Então, por exemplo, em agosto eu escutei 79 horas, e isso me deu uma média por dia de 159 minutos. Então aqui, ó,
nessa tabela tem as fórmulas que eu utilizei. Por exemplo, o total de horas, se a gente for ver aqui, é a soma daquela coluna de segundos dividido por 3.600. Por que 3.600? Porque em cada hora tem 3.600 segundos. E aqui o total de minutos é o total de horas vezes 60. Eu podia ter pegado a soma daquele valor também e dividido por 60. Ia dar o mesmo resultado, que é o total de minutos que eu escutei. E a média de minutos. Essa conta é um pouquinho mais complexa, ela utiliza contextos de linha. Então eu basicamente fiz uma média, né, de todos os valores selecionados dessa tabela calendário. Por que eu não fiz utilizando essa data aqui? Porque na tabela calendário ele tem valores distintos de dia. Nessa tabela pode ter um dia que eu não escutei Spotify. Então não vai aparecer. Então não vai me dar um valor preciso se eu fizer a média. Se tiver faltando um dia. Então eu precisaria de dias distintos. Então eu fiz uma média indo interação por interação da tabela calendário. E eu somei todos os minutos que foram feitos ali por dia. Então aí eu tenho a média exata de quanto que foi feito. Tem outro tipo de cálculo aqui também que daria um resultado parecido, né? Que é basicamente dividir a soma de horas pelo total de dias que tem. Por exemplo, se eu escutei 79 horas dividido por 31 dias, vai dar um valor. Então também tem esse jeito de fazer. Então aqui para ver a música e o artista mais tocado, eu tive que criar medidas de rank, que vão ranquear em qual posição que está o artista. Então essa aqui é a função que eu usei, rankx, para ver os valores exatos. E aqui tem a música mais tocada, que ele vai filtrar daqueles valores que estão lá, qual que é a música do rank igual a 1. Então aqui, ó, se você for ver, ele tem níveis hierárquicos. Se você clicar aqui, ó, se você dar uma olhada aqui nesse eixo aqui, tem o gênero, o artista, a música pelo total de horas. Então você pode muito bem descendo os níveis hierárquicos para ver qual que foi seu artista mais tocado. E aqui descer também para ver qual que foi a música mais tocada. Para você consegue ver certinho quais que são as músicas. Então, como que vocês puderam ver aqui, no arquivo do Spotify não possui nada falando sobre o gênero. Então eu não tenho como relacionar qual gênero é cada artista, ou cada música que eu escutei. Não tem como fazer isso para eu saber quantas horas eu escutei de hip hop, por exemplo, ou de MPB. Não tem como saber só pelos dados do Spotify. E também seria muito trabalhoso se eu fosse categorizando cada artista que eu escutei manualmente. Então como é que eu fiz isso? Eu fiz web scraping do Last.fm. Então provavelmente se você fez tudo isso até agora, você vai ter um dashboard parecido com esse, só que aqui ó, você vai ter muitos valores não identificados de gênero. Por quê? Porque esse gênero aqui, ele veio a partir de um web scraping, ou seja, então para cada artista que tem aqui ó, para cada artista, eu peguei o nome dele aqui, vim aqui no site do Last.fm, pode ver que ele tem aqui um padrão de nome. Então eu vou pegar esse URL aqui e só pegar o nome de cada artista. Por exemplo, se eu vier aqui ó, para outro músico, por exemplo, Pink mais Floyd, por exemplo. Ele vai me dar aqui, eu vou pegar esse nome que eu já tenho lá e vou buscar aqui qual que é o gênero musical. Então ele vai fazer isso automaticamente para quantos artistas você desejar. Esse web scraping ele demora muito tempo. Por exemplo, aqui tem uma página que você vai ver quantos artistas distintos você escutou. Eu escutei 2.295 artistas, é muita coisa. Eu coloquei para rodar o web scraping para ir buscando em todos os artistas aqui, ó. Ele foi nessa página, foi lá, aí foi em outro artista e buscou o gênero, ele sempre buscando isso aqui. Demorou a noite inteira, foi a noite toda fazendo esse processo. Então, para resolver isso, como é que vocês vão fazer para facilitar, né? A única coisa que vocês vão ter que fazer é vir aqui em transformar dados. Vocês vão alterar aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse top 1 que tá aqui? Que ele quer dizer que ele vai pegar o artista, o top 1 artista. Se eu botar, por exemplo, top 10,
Se eu clicar aqui nessa função, ele vai me dar os 10 artistas que eu mais escutei. Se eu botar aqui top 20, ele vai me dar os 20 artistas que eu mais escutei. Ele já tá, todas as etapas já estão, eu não vou explicar tudo não, porque senão vai levar muito tempo. Mas assim, quanto mais valor você botar aqui, mais tempo vai demorar sua consulta. Então eu sugiro, se você quiser testar, ver se está funcionando aí, você bota, por exemplo, eu vou botar aqui 5. Aí você vai ver aqui, ó, são os 5 primeiros. Ele já fez essa consulta basicamente, mas você vai clicar aqui, ó, com o botão direito, habilitar carga. Aí ele vai puxar. Então, você mudou aqui, top 5. Vem aqui, fechar e aplicar. Essa consulta ele vai indo, ele vai estar buscando os 5 primeiros. Vou acelerar esse processo. Então aqui demorou 1 minuto mais ou menos, ó. Se eu pegar aqui, ó, essa tabela Web Scraping e vou criar uma tabela aqui só para vocês olharem, de artista e gênero. Vão ter aqueles artistas lá, os 5 primeiros, né, que eu peguei. Porém, quando eu fiz a exportação em massa de 2.295, eu vim aqui nesse arquivo e exportei os dados para CSV. Ó, vou botar os dados para CSV, jogar aqui no desktop, só para vocês darem uma olhada. Ele exportou aqui, ó, data. E esse aqui é o arquivo Excel que tá lá de CSV, né, que eu utilizei. Para que eu fiz isso? Para não precisar ficar importando toda hora, toda vez que, para ele não precisar fazer essa consulta. Eu faço a consulta uma vez, venho aqui de novo em transformar, fecho aqui e desabilito a carga dele para ele desaparecer, e eu só fico utilizando o arquivo CSV exportado, né, que é o arquivo que já está lá. Basicamente você vai substituir aquele arquivo por esse aqui. Então você vem aqui, ó, se eu vem aqui em configuração de fonte de dados, pegar o arquivo CSV, alterar a fonte e procurar aquele arquivo ali, ó, esse data ali, botar OK, fechar arquivo. Vocês vão ver que ele vai, aqui deu ruim, mas não tem problema. Você vai ver que apareceu, a maior parte foi não identificado, e ele apareceu só esses valores aqui, ambiente, dub, house, que foram os 5. Se eu tivesse rodado para 2000, ele ia voltar do jeito que estava. Por exemplo, vou fazer de novo, ele vem aqui configurar a fonte de dados, e eu vou escolher o arquivo CSV que estava antes. Ó, vou procurar, que é esse aqui. Fecho e aplico. Aí ele volta. Então é basicamente isso. Depois, se vocês quiserem, eu vou fazer uma live explicando passo a passo como é que eu montei esse dashboard, mas eu tô disponibilizando ele pra vocês usarem, pra vocês saberem qual que é o seu gosto musical. Então é isso, pessoal. Espero que aproveitem o uso do dashboard. Espero que vocês descubram muita coisa sobre como vocês escutaram música no último ano. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!